悔しいが、これが今の一難の実力だ. 悔しい é algo frustrante. Como ele colocou um ga depois, nesse caso é como se fosse um mas. Como se fosse não, tem o sentido de mas aqui. 悔しいが é frustrante, mas これが, lembram de これ? Significa isto. これが, ele está falando que isto é, isso daqui que é, 今の一難の実力だ. Vamos por partes. Lembram de chikara? Se eu pegar esse kanji aqui sozinho, significa força, poder. Só que se eu junto nessa palavra aqui, jitsuryoku, é o verdadeiro poder. Então, a verdadeira força, o verdadeiro nível, é a nossa situação de agora, ele até fala. Ele está conectando aqui Ichinan, o nome da escola, do time, com jitsuryoku, com o verdadeiro nível, verdadeira força. Ele conecta com a partícula no. Se eu pegar só esse pedaço aqui, Ichinan no jitsuryoku, é o verdadeiro nível, a verdadeira força da Ichinan. E a partícula no ligou isso daí com ima. Ima, agora. Então é a verdadeira força. Isso é o que a gente tem agora, né? É o que temos para agora. Tipo assim, ima no ichinan no jitsuryoku da. No final da frase, o da afirmando alguma coisa. É frustrante, mas esse é o verdadeiro nível da Ichinan agora. É frustrante, mas é a nossa força de agora. Essa é a realidade de agora. Aqui, essa parte em cima. 3年はこれで引退だな。3年はこれで引退だな。3年, terceiro ano. Porque aqui é o clube da escola, né? No Japão, diferente do Brasil, nas escolas eles têm várias atividades extracurriculares. Então é comum você fazer parte da equipe de futebol, da equipe de vôlei. Quando acaba a aula, tem o treinamento. Então aqui é juntando o pessoal de todos os anos. E daí tem campeonatos com outras escolas. Eles levam muito a sério essa parte dos clubes, dessas atividades, além da aula normal. 3年は, então, em relação ao terceiro ano, aos estudantes do terceiro ano, no caso, これで, これ significa isto. Aqui o これで dá para você pensar que é com isto, né? Com isto o quê? Com este final, era o último jogo deles. Se eles ganhassem esse jogo, eles iam para um campeonato nacional. Eles estavam jogando ali só no estado deles, na província deles. Mas ele falou que これで, com isto, 引退だな. Intai é de aposentadoria. Intai da na. Esse daná no final é mais um jeito de falar. Com isso é aposentadoria, né? No sentido de que com isso é o último jogo deles. Para os estudantes do terceiro ano, isso daqui é o fim. Acabou para eles. Intai, aposentadoria. 3年はこれで引退だな. 今日で, eu vou explicar melhor sobre essa partícula de aqui. Mas entendam por enquanto que kyo significa hoje. Então, kyo de é tipo no dia de hoje, com o dia de hoje, se você quiser pensar. Sakka o yameru yatsu mo iru kamoshiren ga. Sakka, futebol, vem de soccer do inglês. Sakka o yameru. Yameru de parar de fazer alguma coisa. Então, parar de jogar futebol. Sakka o yameru yatsu é um jeito informal de falar pessoa. Pode ser um cara, se você for adaptar para o português. Yatsu mo iru. Mo também e iru, ter, haver, existir. Ele está querendo dizer que hoje, com o dia de hoje, com isso daqui hoje, também tem alguns caras que vão parar de jogar futebol. E ele complementa depois com kamoshiren, que é uma versão um pouco mais informal de kamoshirenai, que significa talvez, ou eu acho que. Eu acho que hoje tem alguns caras que também vão parar de jogar futebol.
Ga, mas, esse ga, como se fosse um mas, porque ele fala algumas outras coisas depois. Mas, チームとして一緒に戦った日々を誇りに思え。チームとして、チームé de time. チームとして como time no papel de equipe. Dá para você pensar assim. 一緒に juntos, então juntos como um time. チームとして一緒に戦った。Lembram? Passado de 戦う, lutar, brigar, batalhar. Hibi significa dias. Pegando esse pedaço aqui, ó, os dias que lutamos juntos como um time, o hokori ni omoe. Hokori ni omou é tipo um ter orgulho, né? Ter orgulho de alguma coisa. Aqui ele está falando de um jeito mais imperativo, esse omoe. Está falando para eles fazerem isso. Hokori ni omoe. Então tenham orgulho disso daí. Tenham orgulho do quê? Estamos indicando com a partícula o. Tenham orgulho dos dias que vocês lutaram juntos como um time, como uma equipe. Beleza. Isso além do pessoal do terceiro ano, ele quis dizer que o pessoal... É que o pessoal do terceiro ano, como eles vão se formar no ensino médio, por isso que ele está falando, para vocês acaba aqui essa vida de futebol, talvez. Eu sei que muitos não vão mais jogar bola. Porque tem o pessoal do segundo ano que vai continuar ainda nas atividades do clube no ano seguinte, o pessoal do primeiro ano. Como são todas as classes ali do ensino médio, formando esse clube da escola, ele quis dizer que o pessoal do Sannen, né, para os do terceiro ano, isso daqui significa o fim, né? Isso é tipo a aposentadoria. Eu sei que tem vários caras que vão parar de jogar futebol depois disso, que se encerra aqui a história de vocês no futebol. Tipo assim. E por isso que ele fala algo mais emocionante em seguida. Mas eu quero que vocês lembrem, eu quero que vocês guardem com orgulho os dias que vocês jogaram juntos, que vocês batalharam juntos. Isso que está querendo dizer. E daí, como eu falei, tem algumas partes aqui desse pedaço. Tem bastante coisa para a gente analisar aqui. Vamos aprofundar um pouco mais. E daí a gente até relê as frases do mangá mesmo. Primeiro, intai, que eu falei para vocês que era de aposentadoria. Dá para a gente transformar isso em um verbo, acrescentando o suru, shimasu, depois do intai. Então, intai suru, aposentar. Kare wa rainen proyakyū o intai suru. Kare wa, falando sobre kare, ele, rainen, ano que vem, proyakyū. Yakyū é de beisebol. Se eu falo proyakyū, beisebol profissional, e daí estou indicando com o que vai aposentar. Ele vai se aposentar do beisebol profissional. Kare wa rainen proyakyū o intai suru. Sono haiyū wa 40 歳で引退した。Sono haiyū wa, haiyū é ator. Sono haiyū, esse ator, o que tem em relação a ele? 40 歳で aos 40 anos de idade, intai shita. Aqui colocamos o intai suru no passado, intai shita, aposentou. Então esse ator se aposentou aos 40 anos de idade. E daí eu tinha comentado com vocês sobre a partícula D, naquele pedaço lá do kyō-de. Até aqui também, né? 40 歳で. Talvez alguém que já estudou um pouco mais de partículas tenha pensado aí. Mas por que nesse caso não usa a partícula ni? Por exemplo, eu aprendi que a partícula ni ela é usada para indicar ali um ponto específico no tempo, um horário. Só que a partícula D ela pode aparecer com coisas relacionadas ao tempo e vai aparecer em situações como essa daqui, onde a gente expressa um momento que algo termina ou quando a gente expressa alguma mudança. Nesse caso aqui, ó, a frase lá do mangá. Kyō de sakka o yameru. Como eu falei para vocês, com hoje, com o dia de hoje, aqui está expressando um momento que alguma coisa vai terminar. Sakka o yameru, vai parar de jogar futebol. Então, é como se estivesse dizendo, hoje é o último dia jogando futebol. Com isso, é o último dia jogando futebol. Ele estava falando, devem ter muitos de vocês
que devem ter pessoas entre vocês que vão parar de jogar futebol hoje também. Então é comum nesses casos usar a partícula de, tá? Não estranhem. Kyou de. Nessa segunda frase aqui, ó. Kyou de natsuyasumi ga owaru. Então, com hoje, dá para você pensar, natsuyasumi, as férias de verão, ga owaru. Estou indicando aqui que acaba, owaru, acabar. Natsuyasumi ga owaru, acaba o feriado, né? Acabam as férias de verão. As férias de verão terminam hoje. Então, a partícula de pode aparecer nesse sentido também. E nós vimos ali um toshite. Toshite, vamos voltar aqui para pegar onde apareceu. Ó, Chimu toshite issho ni tatakatta hibi. Os dias que lutaram juntos como um time. Aprofundando um pouco mais sobre esse toshite, ele tem o sentido de como ou no papel de alguma coisa, na posição de alguma coisa. Por exemplo, Kare wa sensei toshite hataraite imasu. Kare wa, falando sobre ele, sensei toshite, então, como professor, na posição de professor, no papel de professor, hataraite imasu, está trabalhando, trabalha. Kare wa artista toshite yumei desu. Kare wa, falando sobre ele, artista toshite, como artista, né, nessa posição de artista, na função de artista, ele é yumei, ele é famoso, yumei desu. E eu separei aqui também o hokori ni omou, que o treinador estava falando, hokori ni omoe. Sintam orgulho desses dias que vocês lutaram juntos. Hokori ni omou, sentir orgulho de alguma coisa. Anata o hokori ni omou yo. Então, eu estou orgulhoso de você. Eu sinto orgulho de você. Hokori ni omou, sentir orgulho. E daí indico com o do que eu sinto orgulho. Nesse caso, anata, você. Tem até um yo que dá uma ênfase para o que está sendo falado. Anata o hokori ni omou yo. Kare wa nihonjin de aru koto o hokori ni omotte iru. Olha que frase poética. Kare wa, falando sobre kare, ele, nihonjin de aru koto. Esse de aru é como se fosse um des mais polido, muitas vezes. Então, se eu estou falando nihonjin de aru koto, dá para pensar como o fato de ser japonês. Nihonjin, japonês. Então, nihonjin de aru koto, o fato de ser japonês, o hokori ni omotte iru. Então, ele tem um orgulho disso, ele sente orgulho por ser japonês. Aqui o hokori ni omou está na forma teiru, expressando o estado contínuo da ação. Então, quem quiser ver depois, né, entra aqui no nosso canal, tem aula sobre a forma teiru também no nosso curso grátis de 21 dias, entre outras coisas, né, para vocês aprenderem o básico. Mas quando eu falo kekkon shiteiru, por exemplo, é um estado contínuo. Dá para traduzir como sou casado. Então, nem sempre a forma teiru vai expressar uma coisa que está acontecendo naquele momento. Ele pensa e continua pensando assim, né? Ele continua tendo orgulho por ser japonês. Kare wa nihonjin de aru koto o hokori ni omotte iru. Beleza? Vamos voltar aqui então para o trecho do mangá, onde analisamos mais algumas coisas. 3年はこれで引退だな. Olha o de aqui, ó. これで, com isto, mas está expressando ali o final de alguma coisa, como eu comentei sobre esse uso da partícula de, que pode aparecer. これで引退. Então, com isso, se aposentam, com isso, acabou o futebol na escola para eles. 今日で, ó, 今日で, com o dia de hoje, hoje, サッカーをやめるやつもいるかもしれんが. Também tem alguns caras que vão parar de futebol, vão parar de jogar futebol, vão se aposentar hoje, mas チームとして一緒に戦った日々を誇りに思え。チームとして como equipe, 一緒に戦った日々, os dias que lutaram juntos, 誇りに思え. Então, sintam orgulho, lembrem com orgulho desses dias que vocês batalharam juntos.
Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.